Dois mundos. Um encontro improvável. Ele tinha poder suficiente para comprar cidades inteiras. Ela mal conseguia pagar o aluguel do centro comunitário. O mundo se curvava diante dele. O mundo nem olhava para ela. Mas em uma noite de outubro, em uma calçada molhada de Nova Jersey, tudo mudou. Jackson Arrow controlava um império de 400 milhões de dólares, e uma rede de operações que dobrava esse valor. Aos 37 anos, já havia visto mulheres chorarem de amor por ele, apenas para sumirem quando descobriam limites na generosidade paterna. Viram uma modelo desaparecer no momento em que cortou a mesada mensal. E uma advogada, a única em quem realmente confiara, alimentar informações para o FBI por 9 meses, escondendo um gravador debaixo da mesa de jantar em Positano. 3 anos depois de Yara, Jackson selou-se dentro de seu império como um homem que se mura vivo. Decidiu, com a frieza que governava todas as suas decisões, que o amor era uma transação. E transações podem ser testadas. Então fez algo que nunca imaginara, criou Jacques Maruhou. 35 anos, demitido de uma empresa de logística, sem carro, sem crédito, morando em um estúdio em Kearney com colchão no chão e torneira que gotejava água marrom. Trocou o Patek Philippe por um relógio Casio de $8. Comprou botas com solas rachadas em brechós. Deixou a barba crescer. 3 meses. Sem contato com a organização. Sem dinheiro além do que ganhasse. Viveria como ninguém para descobrir se alguém poderia amar o nada que restava. Trabalhou no turno da noite de um mercado chamado Freshmart, onde o produto murchava antes de chegar às prateleiras. Pegava ônibus. Levava lanche em saco de papel. E pela primeira vez na vida adulta, experimentou o que era ser invisível, o motorista que olhava através dele, os clientes que falavam por cima dele, as pessoas que desviavam na calçada sem ajustar o passo. Criou um perfil em aplicativo de namoro gratuito. Chelsea deu match, conversou 20 minutos sobre música e viagens, e quando ele disse que empilhava prateleiras, digitou e desfez o match 12 minutos depois. Priya concordou em tomar café, viu contar troco exato do bolso para pagar $3, e de repente lembrou de um compromisso esquecido. Bryn foi mais honesta, você parece um cara legal, mas preciso de alguém com mais estabilidade. Então, na quarta semana, em uma noite de outubro que cheirava a concreto molhado e folhas mortas, ele a viu. Kylie Ellison saía do centro comunitário com 2 caixas de papelão empilhadas tão alto que não enxergava por cima delas. Era pesada, ele notou da forma como o mundo treinara a notar, como categoria, como filtro que separa visíveis de invisíveis. Tropeçou numa calçada rachada, recuperou-se com aquela graça particular que pessoas grandes desenvolvem, a negociação constante com um mundo feito para corpos menores. Um homem de jaqueta de couro desviou sem diminuir o passo. Um casal do outro lado da rua nem olhou. Jackson se levantou. Ei, chamou, atravessando a rua. Posso pegar uma? Ela espiou por cima das caixas. Olhos castanhos, não o âmbar ou mogno que poetas inventam para tornar alguns castanhos mais valiosos. Escuros, quentes, desconfiados. Olhos de quem aprendeu que ajuda não solicitada geralmente tem preço. Consigo sozinha. Vejo que sim. Mas seus braços vão cair em 30 segundos. Ela o estudou. A barba, as botas rachadas, a jaqueta com zíper quebrado. E algo em sua avaliação diferia das outras mulheres, não via o que ele não tinha. Decidia se ele era seguro. A de cima é mais leve. Era cheia de livros infantis, lombadas gastas, capas amolecidas. Caminhou com ela até um tota branco amassado no paralama traseiro, carregaram as caixas juntos. Obrigada. Ela enxugou o cabelo escuro da testa, não tentando esconder o suor. Jackson percebeu, honestidade incomum. Para que os livros? Programa de leitura no centro comunitário. Para crianças que precisam. Bom trabalho. Não paga. Disse sem amargura. Como quem fala do tempo. Sou Jax. Kylie. Entrou no carro. Não pediu número. Não demorou. E Jax Maruhou ficou na calçada do outono e percebeu, primeira conversa em 4 semanas onde a outra pessoa não estava performando. Não flertara. Não tentara impressioná-lo. Não calculara seu valor. Fora apenas uma pessoa falando com outra pessoa, 90 segundos, a coisa mais real que lhe acontecera em anos. Não a procurou. Não era assim que o teste deveria funcionar. Mas Kearney era pequeno, o centro comunitário ficava a 2 quarteirões da lavanderia, 3 do ponto de ônibus. E ele havia repetidamente, destrancando o centro às 7 da manhã com café numa mão e chaves na boca, perseguindo um menino de 6 anos pela calçada, comendo sanduíche sozinha nas escadas lendo um paperback com lombada quase partida em 2. Via como outros a tratavam.
No Freshmart, duas mulheres de legging de yoga sussurraram enquanto ela pegava uma caixa de macarrão. Algumas pessoas deveriam experimentar a seção de saladas primeiro. A mão de Kylie parou meio segundo. Apenas meio segundo. Depois colocou no carrinho e seguiu. Numa manhã de chuva, ela esperava o ônibus em pé, molhada, porque 3 adolescentes ocupavam todo o banco do abrigo e nenhum se moveu. Um homem olhou para ela, olhou para a chuva, e deu um passo deliberado para o lado, não para abrir espaço, mas para se distanciar, como se ficar perto pudesse ser lido como associação. Jackson assistia de sua vida falsa, e algo dentro dele começou a mudar em direção não antecipada. Havia começado o experimento para saber se alguém podia amá-lo sem seu dinheiro. Não esperava passar a maior parte dele observando outra pessoa navegar uma invisibilidade diferente, nada a ver com contas bancárias, tudo a ver com o tamanho de seu corpo e a pequenez da imaginação alheia. A segunda conversa aconteceu por causa de chuva. Ele saía do Freshmart às 6 da manhã, exausto, cheirando a papelão e limpador de piso, quando o céu se abriu, não garoa, assalto total. Lá estava o Toyota branco, capô aberto, vapor subindo do motor. Kylie sentada no banco do motorista, porta aberta, encarando o motor como se pessoalmente a ofendera. Isso não parece bom. Radiador estourado. Acontece quando você dirige um carro mantido por oração e fita adesiva. Precisa de reboque. Preciso de uma máquina do tempo para 2019, quando este carro era apenas não confiável em vez de ativamente hostil. Ligara para o reboque. Disseram 45 minutos. Havia 1 hora. Ele sentou-se na calçada molhada ao lado do carro. Não precisa esperar comigo. Sei. Mas já estou molhado e o ônibus só vem em 20 minutos. Ela o estudou por um longo momento. Depois sentou-se ao lado dele e contou sobre o Reed Bridge, programa que criara há 4 anos após deixar o emprego de escritório que matara sua alma. 23 crianças, 6 a 12 anos, famílias onde livros eram luxo e ler por prazer, abstração. Dirigia a vendas de bibliotecas e brechós em 3 condados para encontrar livros. Escrevia subsídios nos fins de semana. Fora recusada 15 vezes. Isso é criminal. Isso é mundo sem fins lucrativos. O reboque chegou 40 minutos atrasado, motorista irritado. Olhou para Kylie e seu carro fumegante e disse, isso mal vale o reboque. Jackson sentiu algo quente e afiado subir no peito, o reflexo de um homem acostumado a fazer outros se arrependerem de suas desfeitas. Engoliu. Jacques Marurro não tinha esse poder. Mas Kylie lidou sozinha. Encarou o motorista com uma firmeza que nada tinha a ver com agressão, tudo com exaustão cristalizada em paciência. Vale para mim. Pode levar para Ruiz Auto em Skylar. O caminhão partiu. Kylie virou-se para Jacques. Obrigada por sentar comigo. As pessoas não costumam fazer isso. Sentar em calçadas molhadas. Ficar. A palavra caiu entre eles com peso que nada tinha a ver com radiadores. Ele segurou seu olhar um momento demais. Ela desviou primeiro, puxando o cardigã molhado. E ele entendeu, ela acabara de lhe contar algo enorme sem querer. Pessoas não ficam. Era sua experiência. Pessoas vão embora, ou nunca chegam. Depois disso, o ver por aí tornou-se deliberado dos dois lados, embora nenhum admitisse. Ele passava no centro comunitário a caminho do ponto de ônibus. Ela sempre estava lá, pintando murais com crianças, reorganizando estantes, discutindo ao telefone sobre um aquecedor quebrado há 3 meses. Ele encostava na porta, esperava ela notar. Quando notava, seu rosto fazia algo complicado, prazer, cansaço, uma espécie de preparação preventiva, como se todo bem viesse com data de validade que ela já contasse. Trouxe café uma vez, de posto de gasolina, porque era o que Jacques Marurro podia pagar. Ela recebeu como se fosse diamante. Não precisava. 79 centavos. Não é sobre o preço. Ela tinha razão. Não era. Caram em ritmo. Ele ajudava a carregar caixas. Ela guardava lugar nas escadas. Conversavam, conversa de verdade, que serpenteia por memórias de infância, opiniões mal formadas, confissões quietas que só acontecem quando 2 pessoas sentam próximas no escuro e nenhuma está performando. Ela contou sobre crescer em Bayonne com mãe constantemente em dieta, pai que fora embora quando ela tinha 11, irmã loira e magra amada da forma como meninas loiras e magras são amadas num mundo que trata a beleza como moeda. Contou sobre a primeira vez que a chamaram de gorda, 8 anos, um menino chamado Kevin Brykes, ela ainda lembrava a cor exata de sua mochila. Anos tentando se encolher. Dietas, academias, corridas matinais que a deixavam chorando na calçada, não de exaustão, mas da sensação de que não importava o quanto corresse, corria sempre em direção a uma versão de si que não existia.
Parei, disse uma noite de outubro, ar cortante, luzes de rua acendendo. Há 3 anos, simplesmente parei. Não parei de me importar com saúde. Parei de tentar ganhar o direito de ser tratada como pessoa. Decidi ser pessoa independentemente. Como está funcionando? Alguns dias é revolucionário. Alguns dias é apenas exaustivo. Ela perguntou sobre ele. E aqui começou a culpa. Ele contou verdades embrulhadas em mentiras. Crescido na costa leste, verdade. Pai homem duro, verdade. Passar a vida adulta num mundo que não escolhera, verdade. Tentando descobrir quem era fora desse mundo, verdade, de forma que a surpreenderia se soubesse a forma completa. Disse que estava quebrado. Ela nem piscou. Não recalculou. Não desenvolveu compromisso súbito. Apenas assentiu, eu também. Bem-vinda ao clube. Reuniões às terças. O único refresco é a ansiedade. Ele riu. Não rir assim, da barriga, pegando de surpresa, há mais tempo do que lembrava. Estava se apaixonando. Sabia como se sabe que uma tempestade vem, mudança de pressão, alteração no ar, conhecimento de que algo irreversível está para acontecer e nada pode fazer para impedir. Ela também, embora negaria. Diria que não tinha tempo. Que aprendera a não investir em coisas não feitas para durar. Mas seu rosto a entregava, toda vez que ele aparecia na porta, cada desculpa para tocar seu braço ao falar, a forma como dizia, Jacques, com uma suavidade que não reservava a nenhuma outra palavra. 6 semanas depois, numa noite fria suficiente para tornar a respiração visível, caminhavam de volta de uma loja de conveniência. Ela escorregou numa mancha de gelo. Ele a segurou, mãos fechando em seus braços, ela colidindo com seu peito. Por um momento estavam pressionados, rosto a centímetros do dele, respiração quente em sua mandíbula, olhos arregalados de surpresa e outra coisa. Desculpe, sussurrou. Não se afastou. Não desculpe. Eu estou. Ela riu, nervosa, o tipo que cobra o que realmente se sente. Não sou exatamente leve. Devia ter-me deixado cair. Isso nunca vai acontecer. Disse quieto, e significava em tantas formas mais do que ela sabia. E a culpa o atingiu como punho, porque estava mentindo para esta mulher. Cada dia, cada conversa, cada momento de proximidade construído sobre engano. E ela lhe dava algo real, confiança, humor, honestidade ferida e cautelosa e bela, enquanto ele lhe dava afeção baseada em ficção. Soltou seus braços. Ela deu um passo atrás. O momento evaporou no ar frio. Devo ir para casa. Kylie. Vejo você amanhã, Jacques. Ela se afastou. Ele ficou na calçada congelada e se odiou com precisão que impressionaria qualquer um que já tentara odiar Jackson a Rove. O problema de viver uma mentira é que o mundo não pausa para acomodar sua crise moral. Enquanto Jackson se apaixonava por Kylie Ellison nas calçadas congeladas de Kearney, a maquinaria de sua vida real avançava sem ele. Pierre se ligava todo domingo em telefone descartável. Atualizações comprimidas e urgentes, o Underwood movimentando-se sobre sua rede de distribuição, investigação federal que citara documentos de uma de suas empresas fachada, irmão Thatcher que fechara acordo sem autorização exigindo correção delicada. Precisa voltar, Pierce disse na 8ª ligação dominical. Ainda não. Não podia voltar. Não tinha terminado o que começara. E porque partir agora significava deixar Kylie, e deixar Kylie tornara-se impensável de forma que o assustava. Mas o mundo externo pressionava de outra direção, não antecipada. Boyd Wessler, gerente de propriedades do prédio do centro comunitário. Homem barrigudo, cabelo ralo, relógio de ouro que não podia pagar, aquela autoridade mesquinha que floresce em homens a quem se dá pouco poder sobre pessoas sem recurso. Boyd aumentara o aluguel do espaço por 2 anos, incrementalmente, estrategicamente, espremendo o programa de Kylie como se espremesse tubo de pasta. Quer aumentar mais 300 por mês, Kylie contou uma noite, voz tentando ser factual e falando. É mais do que recado de doações num bom mês. Não consigo cobrir. Também faz comentários sobre meu peso. Não diretamente, só, piadinhas, sobre como as vigas do chão aguentam só até certo ponto. Ou perguntando se a mesa de lanche nos eventos das crianças é realmente para as crianças. O calor no peito de Jackson inflamou tão violentamente que teve de pressionar as mãos no degrau de concreto para se manter sentado. Em sua outra vida, Boyd Wessler estaria tendo conversa muito diferente, em sala sem janelas, terminando com o entendimento revisado de como se fala com outros seres humanos. Mas Jacques Marurro não tinha alavanca. Jacques Marurro podia apenas sentar e assistir. Começou a prestar atenção mais de perto. Via a farmacêutica falando com Kylie em voz alta e lenta, como se seu tamanho afetasse a audição.
Via o assento do ônibus ao lado dela sempre ser o último ocupado. Via homens olhando para ela, não com hostilidade, que ao menos seria forma de reconhecimento, mas com nada, como se fosse parede em branco, carro estacionado, coisa para passar. Via também como as crianças do Riedbridge a olhavam. Diferente. Ali há 7 anos, tranças e sorriso desdentado, abraçava Kylie todos os dias com comprometimento de corpo inteiro que só crianças são capazes. E Kylie erguia, dizia, ei, minha leitora favorita, e Alia respondia, terminei um capítulo inteiro sozinha, e Kylie reagia como se Alia anunciar a aceitação em Harvard. As crianças viam Kylie. Viam-na clara e completamente, com visão não corrompida de pessoas que ainda não aprenderam que o mundo separa seres humanos pela forma de seus corpos. Jackson também a via. E o que via era a pessoa mais notável que já encontrara. Não porque fosse gentil, embora fosse. Não porque fosse corajosa, embora fosse isso também, mas porque construir a vida de significado num mundo que lhe dizia diariamente, de 1000 formas pequenas e grandes, que não importava, e recusara-se a acreditar. Queria contar a verdade. O impulso era físico, pressão atrás do externo que crescia cada vez que ela o olhava com aqueles olhos castanhos que continham mais honestidade do que merecia. Mas a verdade acabaria com tudo. Sabia com a mesma certeza com que sabia qualquer coisa. A verdade o transformaria de Jax, operário de mercado que sentava em calçadas molhadas e trazia café de posto, em símbolo, magnata, categoria. E ela o olharia e veria a categoria, e o homem com quem construíra algo desapareceria, substituído por manchete. Então continuou mentindo, e a mentira ficava mais pesada cada dia. A crise veio numa sexta-feira de final de novembro. O centro comunitário realizava a celebração anual do Riedbridge, evento pequeno, estilo piquenique, onde crianças liam trechos de livros favoritos e Kylie entregava certificados decorados à mão, e pais que trabalhavam 3 empregos de alguma forma encontravam tempo de aparecer e aplaudir filhos. Era o tipo de evento que não faz notícia e mantém o mundo girando. Jackson estava lá, ajudando desde as 3 da tarde, pendurando serpentinas, arranjando cadeiras dobráveis, testando sistema de som antigo que exigia sequência específica de botões e manutenção percussiva. Vestia flanela mais limpa da Goodwill, barba aparada. Kylie olhara para ele quando entrou e sorrira de forma que doía no peito. Mas enquanto as crianças liam, ali no meio de passagem sobre menina que falava com golfinhos, lendo devagar e com enorme concentração, Boyd Wessler entrou. Não sozinho. 2 homens de terno, pranchetas, aquela energia universalmente reconhecível de quem está prestes a entregar más notícias e se sentir importante por isso. Senhorita Ellison, chamou, alto o suficiente para cortar a leitura de Alia. A menina parou, olhos arregalados. Precisamos conversar. Kylie moveu-se em sua direção, mantendo voz baixa. Boyd, estamos no meio de um evento. Pode esperar? Esperar, na verdade, não pode. Levantou uma pasta. Seu aluguel vence no final do mês. Não renovarei. Silêncio. Não o da atenção, o da oxigênio sendo sugado do espaço. Pais se olharam. Crianças olharam para pais. Alia ainda estava no pódio improvisado, livro aberto nas mãos, lábio inferior começando a tremer. Disse que tinha até janeiro, Kylie disse. Voz firme, mas Jackson via as mãos tremendo ao lado do corpo. Planos mudam. O espaço foi alugado para novo inquilino a partir de 1º de dezembro. Boyd sorriu. Sorriso de homem que sabe que segura todas as cartas e quer que você saiba também. Precisará ter tudo fora até dia 30. Boyd, estas crianças. Não são minha preocupação, senhorita Ellison. Negócios são negócios. Uma das mães, mulher de Scrubs que claramente viera direto de plantão, levantou-se. Ela está aqui há 4 anos. Não pode simplesmente. Na verdade, posso. É meu prédio. Boyd olhou ao redor com expressão de quem examina inconveniência. Olhar pousou na mesa do piquenique, depois em Kylie, canto da boca se contraindo. Talvez se o orçamento fosse gasto em aluguel em vez de refrescos. Não terminou a frase. Não precisava. Implicação pairou no ar como fumaça. E Jackson viu o rosto de Kylie mudar. Viu a armadura que passara anos construindo rachar apenas um momento, apenas o suficiente para a dor transparecer. Algo dentro dele detonou. Não raiva contida e estratégica de Jackson a Rove, que desmontava inimigos com telefonemas e manobras legais e ocasional demonstração calculada de consequências. Isso era algo cru. Raiva de homem assistindo mulher que amava ser humilhada diante de crianças que dera tudo para proteger, por homem mesquinho e cruel que achava que o mundo lhe devia deferência porque seu nome estava em contrato de aluguel. Deu um passo à frente. Saia. Boyd olhou para ele pela primeira vez. Olhou para botas rachadas, flanela da Goodwill,
barba aparada que ainda não conseguia disfarçar completamente o rosto de homem que fizera outros implorar. Como? Saia. Entregou sua mensagem. Agora vá. E quem exatamente é o senhor? Jackson apenas olhou. Apenas olhou, e o que quer que Boyd Wessler visse naqueles olhos cor de metal, qualquer sinal evolutivo que disparasse na base reptiliana de seu cérebro dizendo que este não era um empregado de mercado, que este não era o homem que se podia dispensar, fez-o dar meio passo para trás. Sou alguém pedindo que saia, disse Jackson, quieto. Agora, antes que esta conversa vá a lugar que nenhum de nós quer. Boyd foi embora, seus dois ternos seguiram. Porta fechou, sala exalou, mas dano estava feito. Kylie ficou no meio do centro comunitário com serpentinas de papel e cadeiras dobráveis e certificados decorados à mão, parecendo alguém que acabara de ver prédio desabar com tudo que possuía dentro. Alia aproximou-se, puxou sua manga. Senhorita Kylie, ainda posso ler meu livro? Kylie olhou para a menina e fez algo que fechou a garganta de Jackson. Sorriu. Não sorriso real, construído, feito de pura força de vontade e recusa em deixar criança de 7 anos vê-la desmoronar. Claro que sim, meu amor. Vá em frente. Alia voltou ao pódio, continuou lendo sobre a menina que falava com golfinhos. E Kylie ficou de braços cruzados, ombros quadrados, olhos brilhantes de lágrimas que não deixaria cair. E Jackson entendeu com certeza que parecia ferida, estava apaixonado por esta mulher, e mentira para ela todos os dias, e ambas as coisas não podiam continuar verdadeiras ao mesmo tempo. Após o evento, após pais levarem filhos para casa e cadeiras serem empilhadas e serpentinas retiradas, Kylie sentou-se nas escadas do centro comunitário e chorou. Não chorou como fazia qualquer outra coisa em público, cuidadosamente, minimamente, consciente de ser observada. Chorou como alguém que segurara a represa com as próprias mãos por anos e finalmente soltara. Jackson sentou-se ao lado. Não disse nada. Não tentou consertar. Não ofereceu platitudes. Apenas sentou-se, perto o suficiente para o ombro tocar o dela, deixou-a sentir o que sentia sem comentário. Quando o choro diminuiu, ela disse. Não sei o que vou fazer. Vai descobrir. Não tenho onde levá-los, Jax. Procurei por meses. Cada opção que posso pagar é armário ou prédio condenado ou 3 ônibus de onde as crianças moram. E as que são certas? Riu, molhada e amarga. São precificadas para pessoas que não sou eu. E se eu pudesse ajudar? Ela olhou para ele. Você empilha práticos em mercado. Sei, mas eu... Jax. Mão dela em seu braço. Você é a pessoa mais gentil que conheço há muito tempo, mas gentileza não paga aluguel. Confia em mim, testei essa teoria extensivamente. Ele queria contar. Palavras estavam ali, empilhadas atrás dos dentes, como munição. Não sou quem você pensa. Tenho 400 milhões. Posso comprar este prédio e todos desta quadra e fazer Boyd Wessler passar o resto da vida se arrependendo do dia que aprendeu seu nome. Mas não podia. Porque no momento que dissesse essas palavras, tudo que construíram, cada conversa honesta, cada calçada molhada, cada café de posto, cada ombro encostado, seria retroativamente contaminado. Ela olharia para trás em cada momento e se perguntaria o que era real. Se a estudara, testara, manipulara. Se sua presença em sua vida fora experimento. E a resposta, horrivelmente, era sim. Começara como experimento. Parara de ser no dia que ela disse, pessoas não costumam ficar em calçadas molhadas fora do Fresmart. E algo dentro dele reconhecera algo dentro dela. Vou ajudar a encontrar espaço, disse. Vamos descobrir. Jax. Não vou a lugar nenhum. Ela olhou para ele por um longo tempo. Depois encostou a cabeça em seu ombro. Ele colocou o braço em volta dela. Sentaram-se nas escadas de centro comunitário que seria tirado dela, e nenhum disse nada. E foi o momento mais honesto da vida profundamente desonesta de Jackson Arrov. As 2 semanas seguintes foram corrida frenética. Kylie ligou para cada igreja, cada organização comunitária, cada proprietário de negócio simpático em raio de 10 milhas, procurando espaço que pudesse pagar. Jax ajudou. Fez ligações nos intervalos do almoço, visitou espaços em dias de folga, redigiu cartas para potenciais doadores em caligrafia consideravelmente mais polida do que de empregado de mercado deveria ser, embora Kylie não comentasse. Não encontraram nada. Cada opção era cara demais, longe demais, ou quebrada demais. Relógio ticava em direção a 1º de dezembro, e com postura de Kylie começava a desfiar nas bordas. E então, porque o universo tem senso de timing que beira crueldade, caiu a outra bota. Era terça-feira à noite. Kylie estava no centro comunitário embalando caixas devagar,
relutantemente. Cada livro que envolvia em jornal, pequena concessão à derrota. Quando Boyd Wesler retornou. Desta vez não era sobre aluguel. Desta vez era sobre algo inteiramente diferente. Jackson não estava lá quando aconteceu. Soube depois por Kylie, que lhe contou em voz tão plana e controlada que o aterrorizou mais do que lágrimas teriam. Boyd entrara sozinho. Observara a embalar por um momento. Fechara a porta atrás de si e dissera, sabe, Kylie, isso não precisa ser tão difícil. Ela continuou embalando. O que quer dizer? Quer dizer que há acordos. Formas de fazer as coisas funcionarem para pessoas dispostas a ser flexíveis. Ela olhou para cima. E entendeu, não das palavras, mas de como ele estava em pé, quadril contra a mesa, braços cruzados com casualidade deliberada que era oposto de casual, e de como olhos se moviam por seu corpo, não com atração, mas com avaliação possessiva de homem que acredita que mulher sem opções é mulher que lhe pertence. Saia, dissera. Pense nisso. Você precisa de espaço. Eu tenho espaço. Podemos nos ajudar. Saia. Ele fora embora. E Kylie sentara-se no chão do centro comunitário, cercada por caixas meio embaladas de livros infantis. E sentira algo que não sentira há anos. Não tristeza, não raiva, mas exaustão profunda, nível medula, com projeto de ser mulher num mundo onde homens como Boyd Wesler existiam e prosperavam e não enfrentavam consequências. Contou a Jackson no dia seguinte. Nas escadas, no frio, em voz que tentava ser relatório e ameaçava tornar-se outra coisa. Quando terminou, silêncio que se seguiu foi tão completo que ela podia ouvir sinal de trânsito clicando no quarteirão. Jax, disse. Diga algo. Ele segurava a borda do degrau de concreto com tanta força que nós ficaram brancos. Mandíbula cerrada. Olhos, que ela sempre achara quentes de forma que a surpreendia, quente não era a palavra que esperaria aplicar àqueles íris cinza-aço, não estavam quentes agora. Eram outra coisa. Algo que parecia lâmina de faca captando luz. Vou resolver isso, disse. O que significa? Significa que vou resolver. Jax, você não pode. Você é. Parou. Fora dizer, você é empilhador de práticos. E palavras pareceram erradas, não pelo que implicavam sobre limitações dele, mas porque algo em voz, em postura inteira, mudara de forma que não combinava com o homem que achava conhecer. O que vai fazer? Preciso fazer algumas ligações. Ligações para quem? Jax, fale com mim. Mas ele já estava em pé, e expressão em rosto era uma que nunca vira antes. Não no rosto de Jax Marurrou, de qualquer forma. Era olhar de homem que se restringira por muito tempo e decidira parar. Ligou para Pierce de telefone público 3 quarteirões adiante. Preciso de levantamento completo de homem chamado Boyd Wesler. Gerente de propriedades, opera em Kearney. Quero tudo. Registros financeiros, declarações fiscais, violações de código de construção, reclamações de inquilinos. Tudo. Isso significa que você está. Significa que estou resolvendo algo. Quão rápido consegue? 24 horas. Tem 12. Pierce entregou em 10 arquivos Prava em ponto de entrega em unidade de armazenamento em Nova York, envelope manila grosso o suficiente para ser romance, contendo biografia financeira completa de Boyd Wesler. Era pior do que Jackson esperara. Boyd não era apenas tirano mesquinho. Era tirano fraudulento. Inflara custos de manutenção em propriedades por anos, ficando com diferença. Ignorara violações de código de construção em 3 prédios, incluindo um com problema estrutural em escada que poderia, segundo o relatório de engenheiro convenientemente enterrado, colapsar sob stress. Estava atrasado em impostos de propriedade. Fora alvo de 2 reclamações de assédio de ex-inquilinas, ambas silenciadas com acordos de confidencialidade. Boyd Wesler era castelo de cartas em terno barato. E Jackson Arrow segurava cada brisa. Questão era como usá-las. Jackson antigo faria um telefonema. Boyd seria visitado. Haveria conversa, tipo que não deixa marcas e cria impressões duradouras, e problema seria resolvido dentro de 1 hora. Mas Jackson estava agudamente consciente de estar em encruzilhada que nada tinha a ver com Boyd Wesler e tudo a ver com quem queria ser. Podia destruir Boyd das sombras. Tinha poder e infraestrutura. Mas fazer assim significava fazer como Jackson Arrow, homem que resolvia problemas através de medo e força. E esse homem era exatamente quem tentara escapar. Ou podia fazer da forma certa, legal, forma que levaria mais tempo e exigiria mais exposição e provavelmente, explodiria a cobertura inteira, mas o deixaria em pé em terreno que Kylie pudesse respeitar. Escolheu o segundo caminho. E custou tudo.
Entrou em contato com o repórter, não através de Pierce, não através de canais, mas diretamente. Mulher chamada Ingrid Becker, do Bergen Record, que passara a carreira cobrindo corrupção local e que, quando Jackson ligou de telefone público e descreveu o que tinha, disse, se metade disso for verdade, este homem está acabado. Entregou documentos. Todos. Anonimamente, recusando-se a se identificar. Ingrid era experiente o suficiente para aceitar arranjos sem pressionar. Depois ligou para a advogada, de verdade, de assistência jurídica, Clementine Vasquez, que trabalhava casos de direitos de inquilinos pro bono e que, quando revisou violações de código e reclamações de assédio, disse, isso é processável. Isso é muito, muito processável. Pôs Clementine em contato com duas mulheres que assinaram acordos de confidencialidade. Clementine disse que acordos eram inexecutáveis porque assinados sob coação. E mulheres concordaram em falar. E Jackson sentiu algo que não sentia desde o início do experimento inteiro. Útil. Não poderoso. Útil. Havia diferença, e era enorme. Bergen Record publicou história na segunda-feira. Detalhada, condenatória, completa. Fraude financeira de Boyd Wessler, negligência de código de construção, alegações de assédio, tudo disposto com documentação meticulosa que não deixava espaço para negação. Até quarta, condado abrir a investigação. Até sexta, propriedades de Boyd eram inspecionadas. Até segunda seguinte, licença de negócio suspensa para revisão. E em algum ponto no meio disso tudo, porque Jackson estivera focado demais em desmontar Boyd para gerenciar própria história de cobertura, verdade começou a se desenrolar. Começou com Ingrid Becker. Era boa repórter, boa o suficiente para se perguntar de onde vinha pilha de documentos financeiros de qualidade forense, boa o suficiente para rastrear unidade de armazenamento onde ponto de entrega fora feito, boa o suficiente para encontrar câmara de segurança que mostrara o homem de flanela da Goodwill e botas rachadas que não se movia como o homem de flanela da Goodwill e botas rachadas. Não publicou. Fez algo pior. Ligou para Kylie. Kylie lhe contou sobre a ligação numa quinta-feira à noite, sentada nas escadas do centro comunitário que agora, graças à investigação, não precisava mais evacuar. Voz diferente, não plana, não controlada, não fazendo nenhuma das coisas que fazia para se proteger. Voz crua. Uma repórter ligou, disse. Ingrid Becker, do Bergen Record. Perguntou sobre você. Sobre Jacques Maruhou. Jackson ficou muito imóvel. Disse que documentos que derrubaram Boyd vieram de alguém combinando sua descrição. Disse que tentou procurar Jacques Maruhou e não encontrou. Nenhum rastro de previdência social. Nenhum histórico de emprego antes de 2 meses. Nenhum passado. Pausa. Olhou para ele. Olhos de alguém segurando a última peça de quebra-cabeça que não quer completar. Perguntou se eu sabia quem você realmente era. Silêncio entre eles foi a coisa mais alta que Jackson já ouvira. Sabe? Perguntou ela. Podia mentir mais uma, sobre todas as outras. Podia desviar, explicar, construir alguma história plausível que lhe comprasse tempo. Em vez disso, contou verdade, não gentilmente, não estrategicamente. Contou de forma de homem que carregara a verdade por tanto tempo que braços tremiam, desajeitadamente, desesperadamente, com computação que não deixava nada escondido. Contou que nome era Jackson Arrov. Contou sobre império, dinheiro, poder. Contou sobre Nicholé e Serena e Yara. Contou sobre experimento, teste, ideia de que podia se despir de tudo e descobrir se alguém poderia amar o que restasse. Contou sobre aplicativo de namoro, Chelsea e Priya e Brin. Contou sobre sentar em banco fora de lavanderia e ver mulher carregar 2 caixas de livros infantis e tropeçar em calçada rachada e continuar. Contou que a amava. Disse simplesmente, sem decoração, como se diz algo que se tornou tão fundamental para a existência diária que embelezá-lo seria como descrever sabor de água. Amo você, Kylie. E sei que isso não significa o que deveria significar agora, porque tudo que construímos entre nós foi construído sobre mentira. E você tem todo o direito de parar, ela disse. Ele parou. Ela se levantou. Cruzou braços. Olhou para ele sentado nas escadas, e o rosto fazia algo que nunca vira antes. Uma espécie de aritmética terrível, como se estivesse recalculando retroativamente cada conversa, cada momento, cada café de posto e calçada molhada e ombro encostado, ajustando cada memória para variável que não soubera estar presente. Você me testou, disse. Não é? Criou identidade falsa para testar mulheres como experimento científico. Como? Voz rachou. Como se fôssemos cobaias, Kylie. E eu passei. Parabéns. A gorda que não consegue encontro foi gentil com o pobre fingido.
Que resultado comovente! A amargura em voz era tão concentrada que era quase química. É essa a história. Essa a narrativa. Porque deixe-me contar como sou daqui, Jackson, quem quer que seja. Soa como homem com dinheiro demais e opções demais que decidiu fazer turismo de favela e encontrou mulher desesperada o suficiente para ser grata por café de posto e agora quer crédito por notar que ela tinha personalidade. Isso não é. Então o que é? Porque de onde estou, você mentiu para mim. Cada dia, cada conversa, olhou em meu rosto e mentiu. E eu? Pressionou mão contra a boca por um momento. Quando retirou, queixo tremia. Eu lhe contei coisas. Coisas reais. Coisas que não conta pessoas. Sobre minha família, sobre ser chamada de gorda, sobre... Parou. Sobre pessoas não ficarem. Eu não. E todo o tempo você era outra pessoa. Era homem com 400 milhões brincando de fingir. Entende como isso se sente. Entende como é descobrir que a única pessoa que fez você se sentir vista estava usando fantasia. Ela chorava agora. E não era choro de represa rompendo da noite do evento Ria de Bridge. Era choro mais quieto, mais devastador. Vazamento lento de alguém que fora perfurado em lugar que achava protegido. Preciso que vá embora, disse. Kylie, por favor. Preciso que vá embora agora. Ele foi. Caminhou de volta ao apartamento em Kearney que não precisava, vestindo roupas que não precisara comprar. Sentou-se no colchão no chão e encarou a parede e entendeu pela primeira vez na vida que ter todo o poder do mundo não significava nada quando a única pessoa que importava não queria nada com ele. Não ligou para ela. Queria. Impulso era quase físico, atração magnética que o fez estender mão para telefone 15 vezes na primeira hora. Mas não ligou, porque Kylie pedira que fosse embora. E respeitar esse pedido era a primeira coisa honesta que podia lhe dar. Em vez disso, fez algo que não fizera em 10 semanas inteiras de experimento. Foi para casa, não apartamento de Kearney, para casa de verdade. Cobertura no Upper West Side, 63 andares acima da cidade, onde armários estavam cheios de ternos feitos sob medida e cozinha tinha eletrodomésticos que custavam mais do que carros da maioria das pessoas, e vista do Central Park era tão vasta e bela que parecia forma de agressão. Ficou no Fire e não sentiu nada. Menos que nada. Pisos de mármore e iluminação embutida e arte nas paredes, tudo parecia cenário de filme, oco e pouco convincente. Exposição montada para comunicar riqueza a pessoas que pudessem ser impressionadas por tais coisas. Kylie não teria sido impressionada. Olharia para este lugar e veria o que era, forma muito cara de estar sozinho. Pierce estava esperando. Consigliere teve bom senso de não comentar a aparência de Jackson, barba, roupas da Goodwill, expressão de homem que recentemente perdera algo que não sabia que podia perder. Situação Moretti precisa de atenção, Pierce disse. E intimação federal, preciso que você... Faça algo para mim primeiro. Diga. Centro comunitário em Kearney, aquele na Avenida Bergen. Quero prédio comprado silenciosamente através de cascata sem fins lucrativos, não conectado a mim ou a qualquer de nossos ativos. Preço de compra deve ser valor justo de mercado. Não quero barganhar e criar questões. Também quero fundo fiduciário estabelecido para financiar programa Ria de Bridge. Perpétuo, suficiente para cobrir aluguel, suprimentos, salários para 2 funcionários adicionais, e fundo de transporte para crianças que moram fora de distância a pé. Fundo deve ser gerenciado independentemente. Kylie Ellison não deve ter ideia de onde financiamento vem. Pierce notou tudo sem expressão. Depois olhou para cima e disse. Encontrou alguém. Encontrei alguém que me encontrou e que agora nunca mais quer me ver. Então isto é presente de despedida. Jackson olhou pela janela para a cidade, para pontes e luzes e incompreensível enormidade de lugar onde 8 milhões de pessoas viviam ao alcance de braço uma das outras e a maioria estava sozinha. Não é para mim, disse. É para 23 crianças que precisam de lugar para ler. Fundo fiduciário foi estabelecido em uma semana. Compra do prédio levou mais tempo, 3 semanas de processos legais e inspeções, mas até meados de dezembro, centro comunitário pertencia à organização sem fins lucrativos chamada Cornerstone Community Holdings. E Kylie recebeu carta informando que o aluguel fora reduzido para $1 por ano e subsídio fora aprovado para financiar operações Ria de Bridge pelos próximos 5 anos. Ligou para número na carta. Foi para escritório de advocacia em Manhattan. Perguntou de onde vinha financiamento. Disseram que doador desejava permanecer anônimo. Perguntou novamente, mais firmemente, e repetiram resposta, e ela desligou e sentou-se no centro comunitário cercada por livros e crianças e futuro que não ousara imaginar. E sabia. Sabia exatamente de onde vinha. Ele não ligou.
Não enviou mensagens. Não engenhou encontros acidentais. Voltou para a vida, ternos, reuniões, violência cuidadosamente gerenciada de seu império. E carregou Kyle Ellison com ele como pedra no bolso, peso constante que lembrava tudo que era e tudo que não era. Mas fez mais uma coisa. Voltou para Boyd Wechsler, não como Jacques Maruhou, não através de intermediários. Foi como Jackson a Rove, de terno 3 peças, no banco de trás da escalade blindada. E mandou Pierce arranjar reunião em restaurante na Rota 17 que Boyd estava confuso e assustado demais para recusar. Boyd sentou-se frente a ele e não reconheceu nada. Não via Jacques Maruhou. Via homem de terno que custava mais que carro de Boyd, com olhos que faziam algo à temperatura do ar na cabine. Sabe quem sou? Jackson perguntou. Deveria. Provavelmente não, mas deveria saber que estou ciente de tudo que fez. Fraude financeira, violações de código de construção, assédio. Pausa. Tudo. Boyd empalideceu. Essas alegações. A investigação vai prosseguir. Não estou aqui para ameaçá-lo, Sr. Wechsler. Não faço ameaças. Estou aqui para dizer que vai cooperar plenamente com a investigação do condado. Vai aceitar quaisquer penalidades aplicadas e vai deixar Kearney. Não porque estou lhe dizendo, mas porque a alternativa, quando o escopo completo de suas atividades vier à luz, será significativamente menos confortável que realocação. Boyd abriu boca, fechou, abriu novamente. Quem é o senhor? Jackson se levantou. Alguém que sentou em calçada na chuva uma vez e o viu humilhar mulher que valia mais que tudo que jamais possuirá. Deixou Boyd sentado na cabine do restaurante com café esfriando e mãos tremendo na mesa. E não sentiu nada. Nenhuma satisfação, nenhuma catarse, nenhum senso de justiça feita. Apenas ausência cinza plana de homem que fez o que precisava ser feito e sabe que não muda nada sobre coisa que realmente importa. 3 semanas se passaram. Natal veio e foi. Jackson passou na cobertura sozinho, lendo livro sobre lei marítima que não lhe importava enquanto a cidade brilhava 63 andares abaixo. E então, numa terça-feira de início de janeiro, Pierce ligou e disse. Há uma mulher na recepção pedindo pelo senhor. Diz que nome é Kyle Ellison. Jackson não respirou por 3 segundos. Depois disse. Manda-a subir. Ela saiu do elevador parecendo exatamente consigo mesma. Cardigan azul, desfiando nos cotovelos, tênis, cabelo escuro atrás das orelhas. E olhou ao redor da cobertura com expressão que não era impressionada ou intimidada, mas profundamente, cuidadosamente analítica, como se estivesse traduzindo o que via para a linguagem que entendia. Então é assim que 400 milhões de dólares parecem, disse. Parte deles. É muito. Procurou palavra. É coado. Ele quase sorriu. É. Ela não se sentou. Ficou no meio de sala de estar de braços cruzados e queixo erguido e disse. Sei que foi você. O prédio. O fundo. Não negue. Não ia. Bom. Respirou fundo. Vim aqui para dizer 2 coisas. Primeira é, o que fez por aquelas crianças, por aquele programa, foi coisa mais significativa que alguém já fez por mim. E sou grata. Preciso que saiba. Disse 2 coisas. Segunda é que ainda estou furiosa com você. Voz rachou na palavra furiosa, e rachadura revelou algo por baixo. Não raiva, ou não apenas raiva, mas angústia particular de alguém que queria desesperadamente perdoar e não conseguia descobrir como sem se trair. Mentiu para mim, Jackson. Criou teste e eu era cobaia. E fato de decidir que passei não torna menos desumanizante. Torna mais, porque você teve todo poder o tempo todo e eu não tive nenhum e nem sabia que jogo estava sendo jogado. Tem razão, ele disse. Ela piscou. O quê? Tem razão. Cada palavra disso é certa. O que fiz foi egoísta, arrogante, controlador. E fato de ter feito porque estava ferido não desculpa. Dizia a mim mesmo que procurava algo real, mas o que realmente estava fazendo era manipulando teste para não poder ser ferido. Defini termos. Segurei segredo. Observei e avaliei e disse a mim mesmo que estava sendo corajoso quando era o oposto. Ela o encarou. Ele continuou. Quer saber o que aprendi? Não aprendi que você era real. Já sabia. Soube a primeira vez que me disse que pessoas não costumam ficar. E soube quando sentou no chão daquele centro comunitário embalando livros enquanto o coração partia. E soube cada vez que olhou para mim e viu pessoa em vez de contra-cheque. O que aprendi é que sou eu quem não era real.
Estava me escondendo de você, de mim mesmo, da possibilidade de que alguém pudesse me ver claramente e ainda escolher ir embora. E é exatamente o que você fez. Me viu claramente, tudo isso, mentira, teste, egoísmo, e escolheu ir embora. E foi coisa mais honesta que alguém já fez comigo. Sala estava muito quieta. Abaixo deles, Manhattan zumbia e cintilava, indiferente. Então, disse. Não estou pedindo que me perdoe. Não estou pedindo nada. Apenas contando verdade porque lhe devo isso e porque é tudo que tenho que é realmente meu. Kylie descruzou braços. Olhou para o chão. Olhou para a janela. Olhou para ele. O café que me trouxe, disse. Café de posto de gasolina. Era parte do teste. Não. Noite que esperou comigo reboque na chuva. Era parte do teste. Não. Forma como olhou para Boyd Wesler quando entrou na celebração Reed Bridge, como se fosse desmontá-lo com as próprias mãos. Era. Foi coisa mais real que senti em 10 anos. Ela pressionou lábios juntos. Olhos brilhantes. Não posso simplesmente. Parou, começou de novo. Não posso simplesmente cair nisso, em você, nisso. Gesticulou para cobertura, para mármore e vidro, para império que vivia atrás. Porque este não é meu mundo, Jackson. Meu mundo é centros comunitários e pontos de ônibus e café de posto. E se entrar nisso, preciso saber que estou entrando como eu. Não como mulher que passou no teste, não como símbolo ou história ou prova de conceito. Como eu, Kylie. Com excesso de peso, sem fundos, teimosa, real. É exatamente quem eu quero. Prove. Como? Ainda não sei, mas vou descobrir. E não será fácil, e não será rápido, e não será parecido com o que quer que esteja acostumado. Estou acostumado a pessoas mentindo para mim por dinheiro. Barra está baixa. Ela quase sorriu. Não exatamente, mas quase. E aquele quase foi suficiente para fazer Jackson Arrove, homem que enfrentara agentes federais e reis rivais e cano frio de arma apontada para peito, sentir algo muito próximo de esperança. Passe no centro comunitário algum dia, ela disse. Você de verdade. Traga café. O bom. Desta vez pode pagar. Quando? Quando estiver pronto para sentar em calçada e ser pessoa. Ela foi embora. Portas do elevador se fecharam. Cobertura ficou quieta. Ele estava lá na manhã seguinte, não de terno, não de flanela da Goodwill também. Vestia de jeans que serviam e jaqueta que não estava quebrada e botas sem solas rachadas. E carregava 2 xícaras de café de lugar na Avenida Newark que torrava próprios grãos. Sentou-se nas escadas do centro comunitário às 7 da manhã e esperou. Ela saiu porta às 7h15 com chaves numa mão e pilha de papéis na outra, viu e parou. Está cedo, disse. Esperei muito tempo. Ela sentou-se ao lado dele, pegou café. Bebeu e ergueu sobrancelhas. Significativamente melhor que café de posto. Tudo vai ser significativamente melhor daqui em diante. Isso ainda está por ser visto. Mas ela estava sorrindo, realmente sorrindo, pela primeira vez desde que contara verdades. Sorriso pequeno, cauteloso, conquistado com dificuldade, que não prometia nada, mas não fechava nenhuma porta. Sorriso de mulher que decidira correr risco de ser vista por alguém que já provara poder feri-la, e que escolhia, contra todo conselho sensato, acreditar que não o faria. Ele conquistou. Não de uma vez, não facilmente. Foi ao centro comunitário 3 vezes por semana. Lia para crianças. Pintava murais. Consertou sistema de som permanentemente, o que acabou exigindo substituí-lo inteiramente. Aprendeu o nome de Aliá e Dashon e dos 23, e sentou-se no chão com eles durante a hora de leitura e ouviu-os lutar com frases com atenção paciente de homem que entendia, talvez pela primeira vez, o que significava aparecer para algo que não pagava. Apresentou Kylie a seu mundo incrementalmente, não partes violentas. Aquelas manteve seladas, moradas, e começou o lento, doloroso processo de desmontar. Levou-a para jantar com Thatcher, que foi charmoso e nervoso, e que depois disse a Jackson, ela é aterrorizante e maravilhosa, e você deve casar com ela imediatamente. Levou-a para negócios legítimos, imóveis, grupo de restaurantes, fundação filantrópica que contadores criaram para fins fiscais, mas que Kylie em um mês reestruturou em algo que realmente funcionava como força para bem. Ele também foi a terapia. Kylie sugerir era palavra generosa. Dissera, você precisa falar com alguém que não sou eu sobre o fato de criar identidade falsa para testar amor de mulheres, porque isso é várias camadas de disfunção de apego que não sou qualificada para endereçar. Fora relutantemente, para terapeuta em Montclair que se especializava no que chamava de indivíduos de autocontrole,
e terapeuta passara 3 primeiras sessões apenas conseguindo que admitisse que a infância fora normal. Foi lento. Tipo de lento que testa paciência e recompensa persistência. Lento de 2 pessoas construindo algo real em terreno salgado por engano. Regando diariamente com honestidade e teimosia e pequenas gentilezas diárias que não fazem histórias, mas fazem vidas. Nunca pediu que mudasse. Não corpo, não guarda-roupa, não cardigãs desfiados ou tênis ou forma como dirigia Toyota recém-consertado. Mesmo oferecendo comprar o que quisesse, ela recusou carro. Recusou roupas. Aceitou financiamento para híbridos porque não era para ela. Era para crianças. Todo o resto, disse, ganharia. Ela mudou a vida dele de formas que não sabia serem possíveis. Fazia-o rir. Fazia-o jantar em mesa em vez de escrivaninha. Fazia-o ligar para irmão no aniversário dele, fazia-o sentar separado tempo suficiente para perceber que inquietação que carregar a vida inteira não era ambição. Era medo. Medo de ser visto. Medo de ser conhecido. Medo de que, se alguém olhasse além de dinheiro e poder e nome, encontraria nada digno de amor por baixo. Kylie olhara. E encontrara algo. Não homem perfeito, não redimido, não totalmente, ainda não. Homem que estava tentando, homem que mentira e que estava aprendendo dolorosa e imperfeitamente a dizer verdade. Homem que sentava no chão de centro comunitário e lia livros sobre golfinhos para criança de 7 anos, e ia para casa para cobertura onde mulher que amava estava sentada no sofá de cardigã desfiado, comendo comida para viagem e lendo aplicações de subsídios, e entendia, olhando para ela, que esta era a única riqueza que alguma vez significou algo. Numa noite de primavera, 4 meses depois que entrara em cobertura e dissera prove, estavam sentados nas escadas do centro comunitário. Sol se punha. Cheirava a grama cortada e asfalto aquecendo e doçura particular de cidade em abril quando tudo está começando. Jacques, ela disse. Ainda o chamava assim às vezes. Era nome porque se apaixonara, e não estava pronta para abandoná-lo completamente, e ele não pediu. Sim. Obrigada. Por quê? Por sentar naquela calçada na chuva quando não precisava. Ele olhou para ela. Cardigã azul, olhos castanhos que não eram âmbar ou mauve.